Você é Esther de Deus. A paz do Senhor, minha amada. Essa mensagem é para ti, que é mulher, mãe, esposa, vó, tia, empreendedora, trabalhadora, sonhadora, líder, filha, vizinha, companheira, amiga, mulher que tem projetos, mulher que talvez como eu tenha que anotar, fazer anotações para não esquecer dos seus afazeres, das suas falas, das suas ideias, das suas mensagens. Você é Esther, oh minha amada. Esther era uma jovem cheia de princípios, que de repente cai em um ambiente totalmente hostil ao que ela estava acostumada, diferente, um ambiente novo. E para o novo é preciso uma sabedoria. Para o novo, há dons de Deus necessários para que nós possamos prosseguir. E é sobre isso que eu quero falar contigo através desta mensagem. Talvez tu esteja atribulada com tantas coisas. E nós não vamos falar sobre Marta nesta mensagem, mas nós vamos falar sobre Esther. Talvez na tua mente tenha tantas preocupações, tantos afazeres, tantas coisas que tu necessita atender, as quais tu já não consegue mais, já não sabe mais para que lado ir, já não sabe mais o que fazer primeiro, já não sabe mais se vai dar conta de tudo que chegou às tuas mãos. Eu quero falar aqui com mulheres, contigo, que talvez se sinta incapaz, que talvez esteja desencorajada e até mesmo muito cansada. Mulheres, independente de credo, independente da sua crença, da sua religião, independente das suas vidas, se esse vídeo chegou até ti, é porque há um propósito sobre a tua vida. E através dessa mensagem, Deus quer dar descanso, alívio à tua alma pelo poder da palavra de Deus, dando entendimento. Pois quando nós temos entendimento, a nossa mente se abre para a compreensão da vontade de Deus. A nossa mente se abrindo para a verdade, a libertação na nossa alma. Eu não sei, não tenho ideia da situação que tu está passando neste momento. Muitas vezes nós usamos parâmetros, nós usamos uma régua para medir a vida de outras pessoas
que se assemelha àquilo que nós estamos vivendo. Mas sabe, na minha caminhada com Cristo, o Senhor me ensinou a não olhar a vida das pessoas somente com o olhar das minhas experiências próprias, mas a compreender pessoas, a compreender histórias, compreender momentos, fases de vida. E muitas mulheres têm atravessado fases difíceis e às vezes buscam alguém que a compreenda, alguém que a escute e que tenha um conselho, uma direção para a sua vida. E tem sido difícil. Tem sido difícil encontrar pessoas que estejam preocupadas em te direcionar, sem ganhar nenhum tipo de vantagem, de benefício próprio, tendo a instrução certa, tendo a direção certa para a tua vida, não tirando a sua própria vida como parâmetro, talvez usando como base, mas não de uma forma ortodoxa, não de uma forma que se assemelha diretamente à minha vida, mas entendendo que nós temos vidas diferentes, embora há uma base muito semelhante, as vidas, ambientes, histórias são diferentes. E eu quero trazer aqui uma direção de Deus, algo que vem diretamente do trono de Deus para a tua vida. Eu quero te dizer que independente da fase que tu estás atravessando, você é Esther de Deus. Talvez isso seja clichê para ti, mas muitas vezes nós precisamos repetir sim, para que nós possamos compreender quem nós somos em Deus, para que nós possamos compreender a nossa identidade em Deus. Então hoje, aí na tua casa, aí no teu ambiente de trabalho, aonde tu está assistindo, talvez num hospital, até mesmo de um centro penitenciário, mulher, eu não sei quais são os ambientes que tu te encontra neste momento, mas eu quero te dizer que tu é Esther de Deus. Repete contigo neste momento: eu sou Esther de Deus. Eu quero falar para uma mulher que tem chorado escondido por cansaço, tem chorado escondido por falta de compreensão. Mulheres que estão quase desistindo das suas famílias, das suas casas, da sua saúde, dos seus projetos, dos seus sonhos. É para ti. Essa mensagem do coração de Deus é para a tua vida, Esther. Uma mulher, uma jovem, uma menina órfã. Esther, uma judia órfã, que está na fortaleza de Suzã, na terra dos caldeus, aonde seu povo foi levado cativo. Os seus pais foram mortos e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas traduções. E essa menina é criada cheia de instrução, cheia de amor,
Eis aqui o primeiro ponto que eu quero falar para ti que é mãe. Não tenha pena de ensinar as tuas filhas. Não tenha pena de ensinar os teus filhos. Trate-os para ser útil, que eles possam ter a instrução de utilidade no mundo. Talvez tu me diga, mas irmã Juliana, é muito severo nós ensinarmos já tão pequenos as crianças a servirem, a serem úteis. A rainha Esther foi ensinada desde muito cedo. Os judeus são ensinados desde muito cedo e também os muçulmanos, assim como os japoneses, também preparam seus filhos muito cedo para viver em sociedade, para o processo da sociedade. Há quem diga, um dito popular, que o mundo é uma selva e que nós precisamos tomar cuidado para não ser devorados pelos leões. Então, prepare o teu filho. Prepara. Não tenha pena. Não carregue a tua casa nas costas, ainda que dê trabalho. Muitas mães preferem carregar todo o peso das suas casas nas costas, tendo em casa quem as possa ajudar. Ainda que sejam pequenas e pequenos, os nossos filhos, quando nós ensinamos eles a serem úteis, a servirem, nós teremos o retorno, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou para servirmos uns aos outros. Hoje nós os servimos, ajudamos, instruímos, provemos a eles para que eles cresçam homens e mulheres de caráter, fortes, preparados, e amanhã, da mesma forma, eles nos retribuirão, cuidando e oferecendo tudo aquilo que receberam de nós. E para te complementar sobre o ensinamento, a importância do ensinamento, a Bíblia diz que o rei Assuero, depois de despedir a rainha Vasti por causa de uma desobediência da rainha, ele abre um concurso para escolher dentre as moças da sua cidade uma nova rainha. E a rainha Esther, a Radassa, a que seria a futura rainha Esther, ela é levada. A Bíblia diz que ela é levada da sua casa. A pergunta que nós deixamos hoje, esse primeiro ponto aqui, eu estou falando diretamente com mães. Talvez tu não seja mãe, esteja assistindo esse vídeo, permanece porque tu pode ajudar outras pessoas, outras mulheres, através desse vídeo, através dessa palavra. E o Senhor vai falar com a tua vida sim. Aguarda, talvez tu tenha um projeto de ser mãe, talvez tu não possa ser mãe, talvez tu tenha engavetado sonhos e projetos, mas espera, porque o Senhor, Ele vai usar a tua vida. Então, nós pensamos, e eu me coloco hoje, eu tenho 2 meninas gêmeas, e a pergunta que eu me faço é, hoje, se eu faltasse a elas como mãe, como elas iam se virar neste mundo? Assim como Esther, a minha mãe também morreu quando eu tinha 2 anos de idade. E em muitas situações eu me vi em uma selva de leões, precisando sobreviver. E são esses momentos onde os ensinamentos que nós recebemos, alguém que se preocupa em gastar tempo, e há momentos difíceis onde nós não temos nem cabeça para ensinar, nem saúde e nem disposição, e eu vou falar sobre isso. Mas eu quero te dizer, os momentos que tu tiver oportunidade
de ensinar não só os teus filhos, mas quando te for aberta esta oportunidade, não sendo invasiva, porque às vezes nós, no ímpeto, na ânsia de passar às pessoas aquele conhecimento que nós temos com amor, querendo que elas também possam desfrutar daquilo que o céu colocou sobre a nossa vida, nós acabamos invadindo o espaço de pessoas. E isso não é bom. Não é bom porque isso nos traz uma série de pesos que nós não precisamos carregar. Então o Senhor vai te ajudar a entender o momento certo de ajudar pessoas, de dividir com pessoas aquilo que tu carrega segundo a vontade do céu. Mas hoje, se tu tiveres oportunidade de ensinar os teus filhos, ensine-os, porque eles não vão se esquecer dessas instruções. Os momentos que tu tiver com eles, e eu costumo aqui dizer que a minha cozinha, muitas vezes, ela é um ambiente de relacionamento com os meus filhos, com as minhas filhas. Muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós passamos por momentos onde realmente tudo que nós precisamos é ficar em pé. A nossa mente, ela é dominada por problemas, por situações da qual nós estamos vivendo, que nos sufocam. E às vezes o nosso olhar até mesmo para os nossos filhos, ele é perdido. Mas se tu tiveres oportunidade, eu quero te dizer hoje, através desse vídeo, eu quero trazer alívio. É o próprio Deus que tem nos abençoado, agraciado com esta mensagem para trazer alívio à tua alma cansada. Talvez tu não consiga neste momento nem ficar de pé, nem pensar. Talvez a tua vontade seja de correr. Permanece até o final, porque a graça de Deus está sobre a tua vida e é por isso que essa mensagem chegou até ti. Então, nós vemos na vida de Esther uma moça cheia de princípios, cheia de instruções do seu primo. E de repente essa moça, ela sai do seu lar de um dia para o outro. Do dia para a noite, a vida de Hadassa muda. A vida de Hadassa é transformada. E como agora uma moça órfã, uma moça criada por um homem, criada por seu primo, com todo o amor que ele pôde lhe dar. A Bíblia diz que Mardoqueu ficava aos arredores do palácio. Ele ficava ali tentando ver se via ela, tentando ouvir alguma coisa a respeito dela, tentando buscar alguma informação a respeito da sua filha prima. E este amor de Mardoqueu era muito grande. Mas de repente, Hadassa se vê em um ambiente onde ela precisa aplicar tudo aquilo que ela recebeu de ensinamento. Ela começa a se ver em um ambiente onde, ao contrário de que muitas pessoas pensam, agora ela é rainha, pode fazer o que quiser, totalmente ao contrário. Ela precisa ter uma postura de rainha. Agora Esther, ela precisa se comportar de uma forma diferente. Mas Esther tem um princípio que lhe faz ser bem vista em qualquer lugar: a
obediência. Esther carrega um jeito próprio. Esther carrega algo pessoal. Ela tem a sua identidade. Esther é doce, meiga, firme, corajosa, decidida. Esther é uma mulher de fé, é uma mulher diferente. Ela é uma mulher de princípios. Uma mulher que sabe se portar. Uma mulher que tem ouvidos para ouvir. Talvez tu esteja dizendo, eu erro tanto. Neste momento, é o momento onde eu quero tocar aqui na tua vida. Talvez tu diga, mas eu erro tanto. Eu sou tão nervosa. Algumas pessoas às vezes falam e eu rebato. Eu quero discutir o tempo todo. Eu sou ansiosa. Eu não tenho paciência. Eu me sinto cansada, atribulada. Eu não sei como lidar com determinadas situações. Há momentos, há situações que nós não estamos mesmo preparados. Esther não estava preparada com toda a sabedoria para lidar naquele ambiente. Mas apenas um princípio, um dos princípios que ela recebeu, foi a porta-chave, foi a chave de entrada, foi a porta fundamental para que ela se estabelecesse ali como rainha. Ela ouviu a voz do seu primo que disse, aliás, nem foi o seu primo, ela sentou no seu coração. Ela sentou. A Bíblia diz que ela não declarou que era judia. Ela não declarou porque ela sabia que haviam olhares diferentes, olhares maldosos para o seu povo. O seu povo não era um povo bem aceito, bem visto, bem quisto. Mas Esther sabia o princípio da obediência, ela conhecia o princípio da obediência a Deus. A forma que ela deveria se portar no ambiente onde ela estava. E é essa obediência, é este princípio que faz com que Esther se estabeleça. Ainda uma soma de quesitos vem alcançando a vida de Esther, por causa da vida de Mardoqueu, que a criou com todo o ensinamento possível. Muitas vezes nós vamos errar. E sabe o que me alegra o coração? A graça de Deus, ela está sobre a minha e sobre a tua vida. Não é porque nós não erramos, pelo contrário. É porque nós erramos constantemente. É porque nós somos pecadores. E Deus nos alcançou pela sua misericórdia, pela sua graça, porque Ele sabe das nossas estruturas. Ele sabe aquilo que nós conseguimos suportar e aquilo que nós não conseguimos suportar. Ele sabe todas as nossas dificuldades. O tempo todo no ambiente onde tu está, há mecanismos de transformação para a tua vida, para a minha vida. E eu quero te falar aqui simplesmente de mulher. Mulheres nos seus ambientes. A casa é o teu ambiente de trabalho e muitas vezes nós não deixamos claro isso para os nossos familiares. Muitas vezes há ambientes, há casas, há famílias onde os seus esposos estão trabalhando em casa por causa das modificações sociais.
houve agora uma transformação na vida da família, as pessoas estão mais em casa e nós não definimos espaços, ainda que precise usar de sabedoria para que essas coisas aconteçam, é necessário muitas vezes nós sabermos nos impor com graça para alcançar os nossos espaços. Para que pessoas entendam que o lar é o nosso ambiente de trabalho. E eu quero aqui colocar um ponto muito importante sobre ambiente de trabalho, sobre ser governadora do lar. Eu achei isso fantástico quando eu ouvi isso da Camila Barros, da pastora Camila. E aqui eu não quero chegar no ponto, talvez seja uma crítica, uma teóloga, eu não quero chegar no ponto sobre o que tu acha ou o que tu não acha a respeito de ser pastora ou de não ser pastora, mas sim de pegar esta informação que ela veio trazer para nós e entender a relevância que isso tem na tua vida e na minha vida. Eu entrei em conflito comigo mesma várias vezes por causa da submissão bíblica e por causa da mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios, do livro de Provérbios 31, versículo 10, se tu quiser fazer a leitura, ela é uma mulher completamente independente. Assim como a Bíblia diz que Deus faria a Adão uma ajudadora, uma idônea, alguém idôneo, que estivesse como adiante dele, à frente dele, se não me engano, a versão hebraica diz à frente, que estivesse à frente dele. À frente, alguém que vai preparando os caminhos, alguém que vai abrindo os caminhos, não alguém dependente. Existem mulheres que não conseguem entender o que é submissão. O que é a submissão é a proteção. O homem oferece proteção à mulher. Existem muitas mulheres aqui neste momento que não têm esposos, que são mulheres que são solteiras, que são mulheres que precisam se virar porque os seus esposos não estão viajando nas suas profissões. Elas precisam realmente dar conta de tudo. E o fato de muitas vezes nós termos que dar conta de tudo não significa, claro, que nós devemos tomar o lugar dos nossos esposos. Mas a submissão da qual a Bíblia fala em nenhum momento se refere a andar debaixo de jugo, porque Deus nos criou para andarmos lado a lado. Jesus disse que no princípio se criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus assim os criou. Mas o princípio da submissão é o mesmo princípio que os apóstolos vão usar para definir a servidão dos discípulos de Jesus. A qualidade de servos de Cristo. E aí eu chego no ponto aqui que talvez tu esteja vivendo. O Emanuel, o meu bebê de 1 ano e 4 meses, ele começou a chorar agora. Tá lá no quarto chorando. As meninas, as gêmeas, elas foram atender eles aqui. E é disso que eu quero te falar. Sabe, muitas vezes nós vamos ter que lidar com esses ambientes. Muitas vezes nós vamos ter que parar para colocar os pensamentos em ordem. Muitas vezes nós vamos ter que sair de cena para que a gente não grite por socorro, por ajuda. Muitas vezes tu vai ter que olhar para ti como mulher, como ser humano, como pessoa. E talvez tu diga para mim, Juliana, tu não sabe. Minha irmã, tu não sabe a minha situação. Eu tenho um bebê e não tenho ninguém que eu possa contar. Eu não tenho ninguém que eu possa deixar o meu filho para ir no banheiro 5 minutos. Tu não sabe a situação que eu me encontro nesse momento. Eu estou doente
com uma doença gravíssima, eu mal consigo ficar de pé e a minha casa está em condições péssimas, eu não tenho condições financeiras de pedir para alguém vir ajudar a limpar a minha casa, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, talvez, as dores são terríveis, a minha alma cansada, a ferida grande. Eu posso usar de sinceridade contigo? Eu quero usar a maior sinceridade contigo. Eu não vim aqui te dizer que eu tenho a chave para todos os teus problemas, porque isso seria uma mentira. Eu não tenho essa chave. Eu não tenho essa receita que faz assim e os problemas vão embora. Mas o que eu tenho é um Deus. É um Deus que me faz alcançar graça diante das situações aonde eu estou atravessando. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu já passei por situações aonde nem mesmo segurar nas mãos a palavra para ler não era possível. Não era possível. Aonde noites e dias de choro terríveis me fizeram depender única e exclusivamente da graça de Deus, da graça, da misericórdia do Pai. Dias onde as tuas lágrimas são a tua oração. Tu é uma mulher que talvez tenha carregado tanto nas costas. Talvez tu tenha feito tantas coisas e tu tenha dito, e tu te diga, se eu parar, tudo para. Se eu parar agora, o que será do amanhã, de A, B ou C? Mas eu venho com esta palavra para te dizer que se tu não parar agora, aí sim, esse povo todo aí que depende de ti, ele vai perecer. Toda essa gente que depende de ti vai perecer. Se tu não parar agora, respirar, te lembrar que tu é um ser humano, te lembrar que tu é uma pessoa, te lembrar que o corpo precisa, a alma, a mente, de cuidado e que nós não suportamos tudo. E nós não somos super, mega, hiper, super homem, super mulher, mulher maravilha, não. Nós somos de carne e osso. Nós não somos espírito, um espírito andando por aí, que vive de luz. Nós somos de carne e osso. E nós precisamos preservar este templo a um momento onde a tua carne, o teu corpo está gritando por socorro, gritando por descanso. E aí tu diz assim, novamente eu volto a te dizer, irmã, tu não sabe a minha situação. Eu não sei mesmo. Mas essa palavra vem para a tua vida para te dizer assim, o Senhor vai te dar graça. O que tu precisa para atravessar essa situação é graça do céu. E se há uma coisa que o Senhor tem para mim e para a tua vida, é graça. O Senhor vai te dar graça. Ei, Esther, não te atribule. Esther se depara com uma notícia de que o seu povo todo foi entregue à morte, inclusive ela, a qual ninguém sabia que era judia. Eu já vou ter que parar aqui, talvez eu faça um cortezinho, ainda não sei, na edição depois, para atender o Emanuel lá. Mas eu não vou deixar de te atender aqui, porque hoje eu consigo fazer desta forma. E há momentos onde nós vamos ter que fazer desta forma. Mas o importante será prosseguir, avançar, não desistir, não parar,
ainda que se tenha que parar para descansar, ainda que se tenha que parar para respirar, tomar um fôlego, se recobrar, se recompor e prosseguir e avançar. Parar para descansar não significa parar definitivamente. Tá certo? Esther, a rainha Esther se depara agora com uma situação onde todo o seu povo é entregue à morte por causa de um homem mau, ministro do rei Assuero, Amã, que queria que o judeu Mardoqueu se prostrasse perante ele, simplesmente por vaidade. Ele queria, e vendo que o judeu não se prostrava, ele resolve matar o judeu e todo o seu povo. Só que ele não sabia que a rainha Esther era judia e ninguém sabia. E Mardoqueu, ele vai se cobrir de pano de saco, ficar à porta até ser visto e ouvido por Esther. E ele diz a Esther, eu estou encurtando a história, livro de Esther, vai lá na Bíblia e lê, é bem curtinho. O judeu, ele vai clamar a Deus, começa a orar a Deus na porta do palácio, até se fazer ouvir por Esther. E ele vai dizer a Esther, Esther, eu acredito que Deus te preparou para este dia. Esther com medo, porque ninguém entrava na presença de Deus sem ser morto. Se não fosse chamado pelo rei, não poderia entrar. E já fazia 30 dias que o rei não chamava Esther. Ela acredita talvez que ela tenha perdido a graça. Ela encontrou graça aos olhos do rei, concedida por Deus, para que ela fosse escolhida. Ela encontrou graça aos olhos do rei por Deus, para que ela fosse escolhida. E ela foi escolhida. E o rei, atribulado com tantas coisas, talvez, não chamou mais Esther. Esther, durante 30 dias, não se apresentou mais ao rei, a um período de tempo. E ela com medo, mas ela resolveu enfrentar a situação diante de uma imposição e talvez, digamos assim, uma pressão, um esclarecimento do seu primo, quando diz, olha, não pensa que por ser judia, por ser a rainha, tu não vai perecer. Se tu não fizer alguma coisa, socorro vai vir para o povo de Deus. Vai vir de algum outro lugar, mas tu e a casa do teu pai perecerão. Se nós não nos levantarmos, o Senhor vai se utilizar de outros meios. Quando Ele escolheu a tua vida, há momentos em que realmente nós estamos muito mal, mas nós vamos precisar nos levantar. Há momentos realmente que se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos perecer. Nós não vamos suportar. Mas há momentos em que o Senhor sabe as nossas condições, as nossas forças. Tem momentos que Ele nos concede graça. E sabe o que eu quero te dizer? Tu sabe quando a graça do Senhor vem sobre a tua vida, quando a graça do céu, ela desce sobre a tua vida, é impossível não sentir. Sabe, tu já acordou naquele dia que tu disse, hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo sair da cama, até poderia ficar na cama. Acordou? Não tô falando para mulheres que não tem jeito. Não, tem que acordar, se eu não acordar ninguém come. Não, tô falando mulheres que talvez poderiam ficar na cama, depressivas, doentes, mal. Mas de repente, chorando ali, tu ora a Deus e tu diz, Senhor, hoje eu não consigo. E de repente algo acontece e tu começa a ver que tem uma disposição que entrou em ti. E tu começa a fazer as coisas, se levanta, salta da cama e tu percebe que algo sobrenatural aconteceu na tua vida. No estado que tu estava minutos atrás. E o estado agora que tu te encontra. Tu percebe que aconteceu uma ação de Deus na tua vida. E é essa ação que eu venho declarar sobre a tua vida. A graça do céu. A rainha Esther, ela vai pedir às suas servas que jejuem. Vai falar ao judeu, seu primo, Mardoqueu, seu pai, que todo o povo, juntamente com ele, jejuem durante 3 dias, não comam, não bebam nada, mulheres, velhos, crianças, até os animais. E orem por ela,
para que ela possa entrar na presença do rei e tentar fazer alguma coisa para que ela e o seu povo não fossem mortos. Hoje eu quero te falar disso, de algo muito importante na minha e na tua vida, a graça. É isso que tu precisa, é isso que eu preciso. Nós precisamos hoje alcançar graça aos olhos de alguém. Nós precisamos hoje alcançar graça aos olhos dos nossos filhos, alcançar graça aos olhos do nosso esposo, nosso pai, alcançar graça aos olhos do nosso pastor, alcançar graça aos olhos de pessoas que nós convivemos, alcançar graça para que nós venhamos a sair dessa situação, para que tu possas sair dessa situação. Muitas vezes nós estamos cansadas, fadigadas, atribuladas, e a mente, o cansaço toma conta da mente, que nós vamos esquecendo. Para mulheres agora que têm o conhecimento da palavra de Deus, nós acabamos esquecendo os ensinamentos. Mulheres educadas que muitas vezes perdem as estribeiras, acabam simplesmente se esquecendo dos ensinamentos que receberam, acabam simplesmente, por causa da situação de opressão que estão vivendo, acabam perdendo mesmo vamos dizer, a classe, a educação, acabam se angustiando, tamanha aflição, a doença, a depressão que foi tomando conta, a tristeza, e muitas vezes a gente não se dá conta de que precisa até de um remédio, precisa ir ao médico. Sabe, há situações tão extremas, onde nós não temos condições nem de ir ao médico. Talvez tu pense assim, eu gostaria de ir num psiquiatra, mas ele vai me receitar um remédio que eu não vou ter dinheiro para comprar, então não me adianta ir. Talvez tu não tenha nem a passagem para ir, mas um chá que tu pode pedir na esquina, tu pode ali pedir pro teu vizinho, tu pode ali caminhar na quadra, ver se tu consegue um chá. Tu pode orar a Deus e dizer: Senhor, se eu encontrar graça aos teus olhos, alcança um chá para que eu possa tomar e me acalmar e suportar essa situação até que o céu entre com providência nela. É necessário que a gente venha se observar. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. E há momentos de estresse, há momentos terríveis, onde nós não nos reconhecemos. Parece que tudo aquilo que tu aprendeu simplesmente desapareceu, sumiu. Parece que a Esther virou qualquer uma. Mas eu quero, através dessa palavra, dizer: tu és Esther de Deus. Tu és Esther de Deus. Não é porque tu tá passando por esse momento, não é porque tu tá atravessando esse momento que tu não tá te reconhecendo, que parece que tudo acabou, que não tem saída, que o mundo inteiro tá nas tuas costas, que tu não és Esther de Deus. Esse momento vai passar. O que tá no teu coração é um peso muito grande. O que tá na tua mente é uma opressão muito grande. Mas tu continua sendo Esther de Deus. Esther, por um momento, ela diz para o seu tio: vai, para o seu primo, manda ele se cobrir. Leva vestes para que ele se cubra. Ela dizendo: o que ele tá fazendo lá? Fazendo escândalo, fazendo show na frente do palácio. O que deu nele? Será que ele tá bem? Será que ele tá doente? Por um momento, Esther não refletiu, conhecendo quem ele era, a situação que ele estava atravessando, que algo grave poderia estar acontecendo. Por um momento nós não refletimos, por um momento nós não olhamos e nós não entendemos que algo grave talvez esteja acontecendo conosco. Por causa dos mares, dos ventos fortes, das tempestades que se levantaram, algo está acontecendo contigo. Mas tu és Esther. Tu és Esther de Deus.
Essa palavra chegou na tua vida. Esther, ela vai alcançar graça depois desse jejum. Eu quero orar contigo. Essa palavra chegou na tua vida porque tu vai alcançar graça aos olhos de Deus. Tu vai alcançar graça em primeiro lugar aos olhos de Deus. Para que no ambiente onde tu está, tu consiga graça aos olhos das pessoas. E eu quero compartilhar contigo que essa tem sido a minha oração quando eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não quero perder dentro do meu lar. Eu não quero, como Paulo disse, pregando aos outros, me achar eu mesma sem salvação. E eu não estou te falando isso para que tu te sinta culpada caso tu tenha perdido no teu lar. Caso tu seja uma pregadora do evangelho, caso tu seja uma mulher que conhece a palavra de Deus e aconteceu de alguém, de um filho, de uma filha, ter saído dos caminhos do Senhor, ter se desviado da presença, há um propósito também para isso. Muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes nós não temos a ferramenta certa para lutar e aí nós vamos nos culpar. Mas há momentos que o Senhor permite que coisas aconteçam. Eu não estou falando que em todos os momentos há uma responsabilidade sim nossa em determinadas situações. Mas há outras situações onde o Senhor permite que coisas aconteçam porque nós não somos nossos, os nossos filhos não são nossos. Tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele. Os nossos filhos são do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então talvez hoje o que está acontecendo na vida dos teus filhos, no teu casamento, talvez tu não esteja entendendo, mas hoje eu venho com esta palavra para te dizer que tu é Esther de Deus e que tu vai alcançar graça aos olhos, seja de quem quer que for, de quem tu precise alcançar graça sem brigar, sem xingar. Sabe, muitas vezes sim, nós precisamos falar firme. E há pessoas que não vão entender isso. O fato de tu falar firme não significa que tu tá brigando. O fato de tu ter que levantar um pouco mais o tom da tua voz não significa que tu está brigando. Ser firme às vezes é necessário. Ser firme é preciso para que se faça ser entendido. Existem pessoas, e eu gosto muito de uma fala do professor Rodrigo Silva, que diz que existem pessoas que só entendem determinadas linguagens. Existem pessoas que a gente tenta falar doce, essa pessoa não vai entender. Existem pessoas que a gente tenta falar manso, mas essa pessoa já está acostumada a determinados tratamentos e ela não vai entender o que nós estamos falando. Então nós vamos ter que estudar a forma, o jeito de que essa pessoa nos escute, nos entenda. E eu quero te dizer hoje, o Senhor é o teu maior professor. Ele é o teu melhor professor. Não me entenda mal, não me entenda errado. Não entenda errado. Não mude hoje o teu tratamento. Se tu tem sido grossa, eu tô falando não por causa de ti também, mas por causa de mim. Porque muitas vezes nós estamos atribuladas e às vezes nós somos grossas. Às vezes nós somos grosseiras nas nossas atitudes e não nos damos conta disso. Mas hoje o Senhor vem com essa palavra para a tua vida, para te dizer que tu precisa encontrar graça aos olhos do teu esposo, encontrar graça aos olhos dos teus filhos, das tuas filhas, encontrar graça aos olhos das tuas amizades, aos olhos das pessoas que te rodeiam, dos teus relacionamentos. Não confunda com agradar a todos. Não confunda isso com agradar pessoas que não têm princípios, que não têm caráter, com se juntar com pessoas que não estão alinhados com o propósito de Deus. Não confunda isso, por favor. O que eu quero te dizer é que nos teus relacionamentos, o Senhor vai te conceder graça, principalmente no meio da tua família, nos ambientes onde tu te encontra, principalmente aos olhos do Pai. E eu quero orar contigo, eu vou encerrar aqui, e eu quero te dizer que o Senhor vai dar descanso para a tua alma. Existem muitas mulheres que estão precisando de descanso. E eu vim com este vídeo, me sentei aqui para fazer este vídeo especialmente para a tua vida que está
cansada e que precisa de direção de Deus. Então eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, para que mulheres possam ser beneficiadas. Mulheres que precisam de ajuda possam ser beneficiadas. Seja bênção. Se tu recebeu esse vídeo, se essa palavra falou contigo, seja um canal de bênção na vida de alguém, seja um instrumento do céu, seja Esther de Deus. Compartilha com uma mulher se tu puder. Compartilha com alguém que tu sabe que precisa ouvir essa mensagem. Eu quero orar contigo, vou encerrar esse vídeo. O Emanuelzinho tá lá gritando, chorando com as gurias ali, né? E eu quero atender. Eu quero deixar para vocês claro um ponto. Elas me ajudam com o Emanuel, mas eu sempre estabeleço algo entre mim e meu esposo. Elas não são a mãe do Emanuel. Elas me ajudam, elas têm noção do que é cuidar de uma criança, de um bebê. Elas têm noção que nós estamos num ambiente, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós estamos em sociedade aqui. Os meus filhos, eu sou mãe de 5 filhos e todos eles sabem o meu sistema aqui na nossa casa. Todo mundo que chega precisa ajudar, porque nós não estamos num hotel, deixa isso claro. Nós estamos em sociedade, em família, e um ombro só não aguenta tudo. E é por isso muitas vezes que tu tem estado doente. É por isso muitas vezes tem pessoas na tua casa que podem fazer e não estão fazendo, que não estão na posição aonde deveriam estar. E aí como é que resolve isso? Vai sair agora brigando com todo mundo, colocando cada um no seu lugar, do dia para a noite? Não. Aconteceu que houve um sistema que vem funcionando já há um certo tempo. E esse sistema ele vem funcionando já há um determinado tempo, há dias, há anos, há meses, não sei quanto tempo. Ele não vai mudar do dia para a noite. E muitas vezes nós implantamos esse sistema. E eu quero te falar da Camila mais uma vez, que eu acredito que eu não tenha concluído sobre isso naquele outro tópico, que a mulher governa o lar. A mulher de Provérbios é uma governadora do seu lar. Ela dá ordem às suas servas. Oh, glória! Ela que tem serva. Dá ordem. Talvez seja uma mulher que tenha servas, tenha essa dádiva, essa oportunidade, um dom, uma bênção de Deus que Deus colocou sobre a tua vida. E tu pode ter o governo, estar com os olhos sobre todas as coisas na tua casa, mas dar ordem às pessoas que te servem, mas ter o controle. E outro dia eu ouvi uma palestra, a qual eu não concordei com alguns pontos, aonde alguém despediu as suas servas porque entendeu que a mulher, a dona do lar, é que precisa governar e ter o controle de toda a sua casa. Eu quero te dizer que se essa mulher adoece, se essa mulher ela passa por problemas, por dificuldades, ela precisa de ajuda. Essa mulher não é super. E ser a governadora do seu lar, da mesma forma, me utilizando da fala da Camila Barros, é poder posicionar as coisas, as pessoas no lugar certo, no momento certo, não colocar tudo sobre os seus ombros. É ensinar, é ajudar, é ter graça diante do esposo, encontrar o momento certo para falar. Sabe quantas vezes eu tô falando, por que eu tô falando isso para ti? Porque eu tenho me avaliado, eu tenho me analisado. A gente olha, começa a se autoavaliar, se autoexaminar e olha quantas lutas tem nos sufocado. E muitas vezes nós temos sufocado pessoas com o nosso peso. Porque nós não sabemos absorver direito, nós não sabemos nos movimentar no momento da aflição, no ambiente da aflição, no ambiente da angústia. E ao invés de sermos alívio para outras pessoas, nós acabamos sendo peso. Ou como muitas pessoas trazem peso para nós, muitas vezes nós temos vontade de sair correndo e por não saber lidar com a situação, nós acabamos despejando na família mesmo a nossa situação, sem sabedoria. O que eu quero dizer hoje para ti é que conversas são necessárias, mas há um momento certo. Observa a Esther. Ela orou e jejuou para encontrar graça diante do rei. Ela entra na sala e o rei estende o cetro. Se ele estendesse o cetro, ela estava liberada. Ela consegue alcançar o seu objetivo de salvação do seu povo, porque todo o povo orou e jejuou com ela.
Então eu quero te dizer hoje, o Senhor vai te dar estratégia com essa situação, com essa família, com esse ambiente de trabalho, com essa enfermidade que tu estás atravessando. Com esses pais, talvez tu não consiga fazer com que os teus pais entendam aquilo que tu está atravessando. Com essa situação que tu está atravessando, esse desejo, esse sonho que ficou para trás. Esse projeto que tu engavetou, que tu colocou na gaveta e tu disse, isso não é para mim. Esse sonho que tu tinha e que tu chorou, essa situação, talvez o Senhor chegue com uma proposta para tua vida que tu nunca pensou, que tu nunca imaginou. Talvez tu diz, Juliana, mas para minha situação não tem saída, não tem solução. Será? A pergunta que eu quero deixar para ti hoje, será que não tem? Talvez tu diga assim, mas tu não sabe, mas o Senhor sabe. Deus sabe o que tu está atravessando. E Deus quer mudar a tua história hoje. Hoje Ele quer mudar a tua história. Eu estou falando de quem vive. Eu estou falando, não é de quem fala da boca para fora, é de quem tem uma história de dor e gemido, de sofrimento, de angústia na alma, de muitas vezes ser sustentada pela graça do céu, de muitas vezes olhar e dizer, agora deu, agora não dá mais, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora é ponto final. E o Senhor disse, não, não é ponto final, não acabou, ainda tem jeito e eu vou te surpreender. Creia, Esther de Deus, creia, Esther de Deus, independente da tua idade. Não tem idade, talvez tu tenha, mas a minha idade tu não sabe. Não importa, Deus te conhece. Eu não preciso te conhecer, mas Deus te conhece, tá certo? Então, fecha os teus olhos aí, se tu puder. Se tu quiser, talvez tu esteja com o neném no colo. Eu já fiz live com o neném no colo. Nós somos mães, nós somos mulheres, tias, avós. Ficamos angustiados pelos nossos familiares, nossos parentes. Há pessoas que não nos compreendem. Nós queremos dar explicação. Há momentos que tu não vai poder dar explicação. Há momentos que tu vai ter que te fechar, te isolar, ficar quieta. Há momentos que tu vai caminhar só pela graça e ninguém vai precisar entender o que tu está vivendo. É só entre ti e Deus. Há momentos que tu não vai poder dar um presente, tu que é presenteira, que gosta. E isso que te corrói, tá te corroendo, tá te matando. Há momentos que tu vai querer atender pessoas e tu não vai poder atender essas pessoas. Há momentos que tu vai querer visitar pessoas, não vai poder. Mas esse momento vai passar. E se não passar, eu não sei qual é a tua situação, qual é a tua vida. A graça de Deus está sobre a tua vida. E tu vai precisar entender isso e confiar nele. Entender que para tudo isso existe um propósito do céu, ao qual muitas vezes nós não iremos entender, mas a confiança será suficiente. Tá certo? Então, fecha os teus olhos aí. Que hoje, assim como a rainha Esther alcançou graça diante dos olhos do rei Assuero, tu também vai alcançar graça nessa situação aí, tá certo? Oh Deus poderoso, oh nosso Deus e nosso Pai soberano, o Senhor é tão bom, tu és o Deus fiel, tu és o Deus que tem cuidado, Senhor, das mulheres, Pai. O Senhor cuida de cada uma das Estérs. A Esther de Deus está sendo cuidada por ti. Muitas vezes essa Esther tem sido carregada, assim como foi Esther, sendo criada por Mardoqueu. Talvez Esther, Senhor, ela olhasse para outras crianças que tinham pai e mãe, e ela talvez se perguntasse por que ela tinha um primo que a criava, ao invés de pai e mãe. Talvez porque é natural, Senhor, os questionamentos. Esther tenha se questionado algumas vezes, mas os ensinamentos do seu primo a fez, Senhor, entender e confiar, entender que é preciso confiar, mesmo que nós não venhamos a entender, meu Senhor. Tu sabe o que essa mulher está atravessando neste momento. Tu sabe, Senhor, tu és um Deus que tu não te importa com a beleza das palavras. Senhor, eu estou aqui montando, Senhor, um texto, uma oração para ficar bonito e agradável, mas tu sabe o que sai do coração.
Tu sabe, Pai, porque eu tô fazendo uma live aqui diferente, um vídeo diferente, não é uma live, Pai, é um vídeo. E a gente vai aqui tentando encaixar de uma forma que o céu receba com clareza, com uma forma organizada essa oração, e de que essas mulheres, essa mulher venha compreender, Senhor. Mas sobretudo, Pai, para ti te agrada aquilo que sai do coração. Aquilo que sai do coração que não é a beleza das palavras, que não é o enfeite, não é o frisar dos cabelos, mas o que está lá dentro, o que está doendo, é a beleza do coração que queria tanto florescer e sair para fora, meu Senhor, mas diante de tanta aflição, tem sido sufocada e se tornado um galho de espinhos, ao invés de uma rosa que desabrocha e floresce para que muitas pessoas possam ver. Ao invés de ser um vaso de bênção, meu Senhor. Muitas vezes nós nos temos tornado rosas de espinho, Senhor, galhos secos de espinho. Mas hoje eu quero te pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida de muitas mulheres. Toma essa mulher nas tuas mãos, Senhor. Toma, Pai, essa mulher nas tuas mãos e levanta ela de uma forma sobrenatural. Que ela possa sentir a tua mão, que ela possa ser carregada, Senhor, como foi Esther, até que sentou no trono como rainha, a rainha Esther, rainha da Pérsia. A rainha que salvou o seu povo, a vida do seu povo num gesto de coragem, que se levantou em favor do seu povo, alcançando a graça dos céus em primeiro lugar por causa da sua atitude e alcançando a graça do seu esposo, do seu rei. Senhor, da mesma forma eu te peço que mulheres venham alcançar a graça do céu em primeiro lugar neste dia. Através dessa live, que haja transformação nas mentes e nos corações. Através desse vídeo, que haja mudança, que haja entendimento, que haja fortalecimento, que haja coragem, que haja cura, Senhor, na alma, no espírito, no corpo. Que o Senhor venha renovar, traz renovação, Senhor, renova. Ajuda, Senhor, ajuda essa mulher. E que a partir de hoje, Senhor, ela venha ser uma mulher diferente. Uma mulher diferente. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto muito a graça do céu aqui. Sinto muito a graça de Deus sobre a tua vida através deste vídeo. Glória a Deus, aleluia. Isso é presente de Deus para nós. Eu não estou aqui me colocando em nenhum grau de superioridade, pelo contrário, porque a gente é autoridade em determinado assunto quando nós vivemos esse assunto, quando nós temos conhecimento deste assunto. E é sobre isso que eu vim aqui falar para ti, sobre coisas que eu tenho vivido, que eu vivi, que o Senhor tem me ensinado. E hoje eu quero compartilhar contigo para te dizer que nós somos Esther de Deus, que nós precisamos da graça do céu todos os dias. E se eu errar, e se eu cair, e se eu tropeçar mais uma vez, eu vou precisar da graça dos céus. E eu quero te dizer algo aqui. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. E quando nós não temos ninguém ao nosso redor, o Senhor prepara, até mesmo através de um vídeo. Então eu quero te dizer, querida, amada do Pai, ora por mim, que eu oro por ti. E a gente faz uma corrente de oração para permanecer firmes, sendo Esther de Deus em qualquer situação. Quero te deixar aqui o meu grande abraço. Compartilha esse vídeo se tu puder. E até o próximo. Tchau, tchau. Esther.